É, eu entrei aqui no Instagram de surpresa mesmo para gravar uma experiência que eu tive essa noite. E aí, para poder ficar no Instagram num vídeo mais longo, tem que ser ao vivo, né? Não espero que ninguém entre, não precisa entrar. Se bem que a Dani já tá aí. Ô Dani, eu entrei para falar, para relatar a minha experiência hoje no Astral e para dar um aviso pro pessoal aqui do YouTube e do Instagram. É, Não sei se você tá me ouvindo bem, o som tá bom? Só para depois ficar gravado direitinho? Vamos ver. Só me confirmem o som para eu poder continuar falando, que às vezes fica ruim, né, gente? O som tá bom, então ótimo. Oi, Beto, oi Beto. Então, eu entrei para relatar a experiência que eu tive hoje em projeção. Hoje, eu fui com uma paciente minha e vocês sabem que quando a gente volta para rememorar, as coisas elas podem dar uma confundida. Mas eu lembro muito bem. A gente foi para uma parte do umbral e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Essa parte do umbral tinha muita gente, era muita gente, parecia uma muvucada de bar, sabe? Aquelas ruas de bar, muito cheias. Só que era uma sensação de medo, as pessoas tinham muito medo, então o umbral conversa com esse tipo de emoção, né? Medo de Covid, e tinham pessoas doentes lá também de Covid, tinham pessoas que estavam se escondendo do Covid e tinham pessoas que estavam com muito medo de política, de algo que ia acontecer, algo estava para acontecer de alguma coisa política, da política. A gente está falando de umbral, tá? São 11h11 agora. A gente está falando de umbral. O umbral não é legal, gente. E a gente sabe que o umbral ele é formado pela nossa mente, para onde a gente está vibrando, formando pensamento, a gente vai ser puxado para lá quando a gente desencarnar. Então a gente está falando de um lugar onde tinham pessoas desencarnadas. E aí vem uma parte legal da história. Eu estava com uma paciente minha. Em alguns momentos, eu atendo ela há muitos e muitos anos, tá? Ela perdeu agora ela tinha um marido que eu também conheci, o marido dela jovem, os dois são jovens, tá? E ele desencarnou há pouco tempo e a gente foi para o umbral, eu estava com ela no umbral, tá? E a gente estava procurando ele. Esse é um detalhe importante. A gente em alguns momentos fugia, porque as pessoas tinham medo e era um clima de perseguição. Então as pessoas se sentiam perseguidas, as pessoas se sentiam ameaçadas de doença e de política. Então eu peço para que vocês prestem atenção, porque o umbral ele está em outra faixa da nossa, em outra dimensão, mas ele interage com a gente, entendeu? Eu estou falando para o Instagram, estou falando para o YouTube também. Então o umbral ele sempre interage. Então fatalmente vai acabar interferindo na gente, ou seja, aqueles que são mais sensíveis vão puxar pensamentos desse lugar. É isso que eu quero dizer, tá? As dimensões interagem o tempo todo. Então, eu fui para uma dimensão tentar fazer um resgate ou procurar uma pessoa. A gente encontrou ele, tá? A gente encontrou ele numa espécie de armário. Nesse armário tinha um gaveta, não eram gavetas, tá? Eram como se fosse um beliche, sabe? Prateleiras. Ele estava deitado em uma dessas prateleiras e dormindo. Ele não acordava de jeito nenhum. Eu não sei, eu não posso garantir nada a respeito do estado dele, tá? Se ele estava com algum tipo de conexão negativa prendendo ele nos outros corpos e ele não conseguindo acordar. Se ele estava simplesmente dormindo porque ele desencarnou, possivelmente dormindo num estado assim, não quis acordar, ele ainda está lá, né? Então, a minha paciente, que era a interessada em encontrá-lo, olhou, tentou acordar ele e se ligou. Ela falou para mim, é melhor a gente sair daqui, aqui eu não vou ficar, porque... E realmente eu falei para ela, aqui em algum momento vai dar merda, pode ser que dê merda, porque a gente tá num lugar que as pessoas estão se sentindo ameaçadas, embora, né... haviam restaurantes super lotados,
pessoas que algumas comiam, outras discutiam, mas sempre a discussão era política e medo de doença, principalmente do Covid. Ainda, depois que eu voltei, eu fiquei um pouco impressionada, porque como ainda, né, daquele jeito, né, daquela forma, naquele cenário. Enfim, então a gente olhou para ele não acordou de jeito nenhum e chegamos a essa conclusão, vamos embora. E num determinado momento eu olhei no horizonte, assim, tinha um mar, né, e tinha um horizonte, e eu via pessoas chegando, tipo naviozinhos pequenos ou pequenas embarcaçõezinhas, e essas pessoas estavam chegando na beira-mar, que eu estava ali, e tudo lotado, lotado, lotado. E eu perguntei para alguém, essas pessoas que estão chegando, né, estão chegando pelo Covid, é Covid ainda? E aí a pessoa falou assim, mas não é só isso. Então, de fato, gente, eu fui parar num lugar que era uma parte do umbral, fazer um resgate de alguém, a gente encontrou essa pessoa. Então, no umbral, existem pessoas que estão dormindo, né? Isso a gente já sabe, mas é bom trazer a experiência, né? Existem pessoas que estão dormindo, pessoas que estão conectadas a fios, sendo mantidas ali, né? Sendo obrigadas a estarem ali. Tem pessoas que estão ali só porque estão perdidas, com medo, porque não sabem quem são, né? Não tem muito... E aí ficam com bengalas políticas, com ideologias e coisas assim, também vão para lá, né? E são frequências muito parecidas com a nossa aqui. Eu não vi muita diferença, não. É bem parecido. No meio do caminho, eu ainda enxerguei um homem que, para mim, ele era um cara conhecido, que agora que eu acordei, eu penso que pode ter sido um guardião. Porque ele trouxe uma farofa, né? Um prato assim com farofa e alguma outra coisa. E no meio da multidão, assim, daquele vucu-vucu todo, ele colocou o prato no chão e só eu vi, ninguém mais viu. E eu pensei, isso aí é comida de orixá, né? Mas não é que o orixá vai comer aquilo, entendeu? É uma forma de você colocar um ponto de força, né? É você alimentar uma energia ali para que, de alguma maneira, aquele ambiente possa servir de tratamento, digamos assim, energético. Então ele estava colocando uma comida que não é comida para ninguém, é apenas para quem está ali conseguir se fortalecer de alguma maneira. Então agora eu sei que era um guardião, sim. E a memória está vindo às vezes assim um pouquinho mais de detalhes, tá? Então é isso. O ex-marido da minha paciente desencarnou há mais ou menos, acho que 4 meses. 4 meses, acho que no máximo, tá? Então a gente chegou a encontrar ele. Então assim, é muito cedo realmente para ele sair daquele estado, né? Porque ele tinha uma questão com drogas, né? E tudo. Então é meio complicado ele estar bem. É meio difícil ele estar bem. Mas pelo menos a gente localizou, viu que ele está dormindo e ele está sendo visto. Agora, esse vídeo eu estou fazendo mais do que compartilhar uma experiência de projeção astral, para todos saberem que existe uma realidade, né? Que eu nem sempre acreditei nela, porque às vezes a vida leva a gente para outros caminhos e tudo bem, parece tudo uma grande viagem, isso é coisa de a gente estar viajando. Não é, cara, muitos sonhos que a gente tem são sonhos reais, a gente vai para lugares reais, a gente acorda impactado, né, com os cenários que a gente vê, e aí com o passar do dia a gente esquece e toca a vida para o outro lado. O ideal ele usava, olha, pelos relatos dela, ele recentemente, ela se separou por conta disso, que ele já estava começando a usar drogas bem mais pesadas, né? Como ele estava nos Estados Unidos, eram drogas mais pesadas mesmo, tá? E aí, aqui fica só para quem usa drogas, sejam drogas consideradas leves ou pesadas, é bem complicado a gente ir resgatar pessoas que usaram drogas. Elas podem ter parado de usar, como me parece que era o caso dele, que ele estava sem usar há alguns meses,
Mas as conexões feitas são de muitos anos, durante o uso, então abrem-se portais, eles colocam coisas na pessoa, ficam drenando a energia, então assim, aquela pessoa acaba se tornando refém, né, dessas forças até que ela acorde, até que alguma coisa aconteça, e geralmente tem a ver com resgate, tem a ver com guardião, geralmente é essa força que vem, né? O seu Zé Pilinta trabalha muito nessa área, mas nesse momento acho que é mais Exu que vem para bater um papo, conversar e conseguir fazer a retirada do que precisa, né, para a pessoa ter um pouquinho de lucidez. Depois ela fica em tratamento, ela pode ficar dormindo durante um tempo em algum hospital no astral, mas nesse caso dele, ele não estava num lugar de luz, ele estava num umbral. Por quê? Pelo lugar, pela vibração do lugar, né? Mas eu não queria, o foco não seria falar sobre as drogas, né? O foco é trazer a consciência de que existe uma realidade que a gente acessa enquanto dorme, né? Muitos filmes parecem que são filmes de ficção e não são canalizações, né, reais de algo, né? Então as dimensões de luz e as dimensões mais densas, as mais sutis ou as mais densificadas, elas mudam por conta da velocidade da vibração das partículas, né? Todas existem e as interferências elas existem, são reais. Então a gente recebe intuição, canalização, se a gente estiver legal lá de cima, se a gente não estiver legal a gente pega lá de baixo, né? E a vida encarnada é tão importante assim, enquanto a gente está aqui, ela é a mais importante, né? A gente tem outras realidades, tem tudo que a gente pode acessar enquanto a gente dorme, né? A gente pode treinar, ficar mais lúcido, a gente tem técnicas para isso, tem ferramentas, precisa se limpar no corpo físico encarnado para poder também ter um maior acesso, porque aí a mediunidade também é importante, né? E a mediunidade de muitas pessoas, ela só abre com o passar do tempo da caminhada espiritual. Conforme ela vai dando passos de limpeza, ela vai se firmando na energia da cabeça dela, essa energia que a gente chama de Ori e de Odu, né, com linguagem mais de Candomblé ou Umbanda. Essa energia a pessoa, conforme vai se encaminhando, vai limpando, e a frequência dela esses canais de comunicação, que são como fios, ficam mais limpos, e a mediunidade, as potencialidades mediúnicas, as habilidades, elas expandem. Então, eu, Daphne, estou num momento muito de lembrar de tudo, de ter muitos acessos enquanto durmo e acordar e lembrar. Eu não me esforço para isso. Quer dizer, o meu esforço é diário, durante o dia. Eu não me esforço à noite fazendo grandes meditações, nem grandes limpezas. Eu simplesmente entrego a minha vida a coisas positivas. Hoje, né? Eu cuido dos meus pensamentos, eu cuido do meu campo de energia, eu estudo. A minha vida, ela não está solta, eu não posso deixar minha vida solta, é a coisa mais importante que eu tenho. Então, na medida em que eu vou dando passos, só desse jeito, não deixando minha vida solta e fazendo o que é realmente importante para mim, eu vou tomando consciência, cara. E aí, quando eu durmo e saio do meu corpo, é mais fácil eu manter essa consciência do lado de lá. Entendeu? Então a gente vai encontrar coisas boas lá e coisas ruins, né? E quando a gente vai acordar, às vezes a memória atrapalha, ou ela traz novos componentes que não estavam na experiência lá. Não tem problema. O que importa é a gente lembrar a maior parte, a ideia, né? Porque muitas vezes é proteção para a gente perder um pouquinho da memória ou misturar com alguma outra coisa. Que às vezes, por exemplo, eu podia estar agora num lugar muito mais umbralino do que eu estou relatando, que com certeza era. Mas eu estou relatando da forma possível, que ia ficar legal para mim e para quem ia ouvir a experiência. Não precisa também a gente entrar em choque toda hora, né, com o lado de lá. Tá? Então o lado de lá é real, a gente acessa enquanto dorme, tem vidas paralelas lá, tem vidas passadas, né, que também de uma certa forma são paralelas, e tem a vida
de resgate, de trabalho, né? Que a gente está botando a mão na massa, está estudando, está fazendo outras coisas, né? E tem também as partes de que a gente está se perdendo lá, porque a energia de lá também às vezes puxa a gente para a gente ficar entorpecido, fazendo sexo e essas coisas que também são reais, né? Às vezes a gente sonha que está fazendo sexo, mas a gente está fazendo sexo não é com súcubos e íncubos, nem com demônios. Às vezes a gente está só fazendo sexo numa vida paralela, porque a gente tem outras realidades acontecendo, né? Que a gente faz sexo, tem filho, tem tudo lá do outro lado, gente, entendeu? E também tem as vidas lá em outros lugares que não são parecidos com o nosso, né? Que são os lugares mais estelares, assim, e que a gente pode lembrar como sendo vida de animal, eram felinos, era um tigre, era uma coisa. Às vezes isso pode ser guardião, como podem ser seres estelares que a gente não tem muita condição de ver, sabe? Então, quando a gente lembra como tendo sonhado com animais. Às vezes, a gente sonha que a gente está sendo torturado, atacado, destruído por animais. Aí você presta atenção qual é o tipo do animal, se é um réptil, se é um dragão, se é... Você vai perceber ali, você vai ter dicas. E tem os sonhos, que são assédios que a gente está sofrendo. Então, por exemplo, uma paciente ontem que eu atendi, ela relatou para mim, falou que estou tendo muitos sonhos estranhos. Eu falei, me conte, quais são os sonhos, gente? Vamos lá, vamos olhar para isso. Aí ela falou, no outro dia... tinha um menino comigo, era aqui na sala, dentro de casa. E o menino estava falando para mim assim, você nunca percebeu que seu pai nunca gostou de você? Que você foi abandonada mesmo? E que você não tem a menor importância na vida deles? Aí eu perguntei para ela, você escutava tudo isso no sonho e fazia o quê? Aí ela, cara, eu vou te falar que eu fiquei ouvindo e pensando assim, é verdade. Fiquei lembrando da minha infância, de memórias e pensei, cara, não é que ele sabe mesmo? Aí eu falei, e aí? Aí eu acordei super nisso, né? Pensando, e tenho refletido sobre isso. Falei, cara, é o que mais tem, né? A gente quer entrar num caminho pra gente que é mediúnico, espiritual, todo cheio de potência, de força. E os caras só esperam um momentinho da gente perder a lucidez. Aí você vê um menininho, entrou na sala dela, ela depois me relatou que a sala estava escura, só tinha uma luz como se fosse a TV. A sala da casa dela, vocês acham que era o quê? Era um amiguinho que entrou na casa dela para bater um papo sobre a infância dela, com ela, e ajudar ela? Tá com cara de mentor, mirim? Não, né, cara? Tá com cara de demônio mirim, que entrou pela baixa frequência e bateu um papo com ela para drenar a energia dela no que ela tá ouvindo, ele tá puxando, entendeu? Aí ela já acorda como? Mal. E aí ela vai fazer o quê? Nada. Ela vai se perder, ficar batendo cabeça no dia dela, porque vai estar ou com um certo enjoo, falta de energia, vai estar dispersa, porque ficou batendo papo com o obsessor mirim na sala. Entendeu? E acha que é um sonho estranho. É claro que é um sonho estranho, mas é um puta do assédio. E não tem problema, eu acho ótimo que a gente lembre. O que importa é lembrar, gente. O que importa é lembrar. No outro dia, minha paciente falou que estava sendo torturada e estavam arrancando os dentes dela e pareciam lagartos. Quem vocês acham que são esses caras, gente? Aí a gente já chegou num outro nível de que não é mais assédio, né? É uma espécie de... realmente ela está sendo torturada, ela provavelmente tem contratos. Mas se a gente está acessando isso, é para que a gente faça algo. É uma realidade que está rolando do outro lado. Não dá para ter medo e não dá para embarcar. Que não dá para ser trouxa na existência, entendeu? E aí, essa mesma paciente de ontem relatou outros sonhos, né? Para falar de animais, né? Por exemplo, nesse outro sonho... tinha a mãe dela que já é desencarnada, o irmão que é encarnado, e eles estavam se jogando contra ela, assim, porque você é isso, você é aquilo, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer aquilo. Vai vendo a autoestima baixa, né? E como eles pegam, eles se plasmam de mãe,
se plasmam de irmão, ou seja, que são duas pessoas que têm força de amor no campo dela, porque a gente sempre quer ser amado pelos nossos familiares. Então pegaram os dois, que são duas pessoas importantes para ela. A minha bateria vai acabar aqui, gente. Então, e aí a mãe e o irmão se jogando contra ela, gente, acabando com ela. E ela ficou como? Tentando responder. Ela falava assim para a mãe: mas você não ocupou o seu lugar de mãe, quem ocupou o lugar de mãe foi minha irmã, porque, como quem diz assim, olha o conteúdo que os caras estão mexendo, conteúdo antigo, sério, porque essa mãe desencarnou quando essa filha era muito pequena, o pai hoje também já está desencarnado, ela está sozinha, a única pessoa que ela tem é a irmã. Então olha o conteúdo que eles estão usando, olha que baixaria, entendeu? Só que no meio dessa discussão toda, a paciente, eu tô contando um sonho, tá, gente? A paciente via uma raposa passando. Ela falou: porra, o estranho, Daphne, era que tinha uma raposa que passava no meio da conversa. Aí, pô, você não precisa nem ir lá estudar sobre a raposa. Você já sabe que uma pessoa que é a raposa tá atrás da moita, esperando, ela é estrategista, né? Ela é um animal esperto. Então você já sabe que tem uma energia intrusa ali. Não precisa nem estudar a carta cigana, a carta da raposa, para saber. Então, gente, que loucura é essa? A gente recebe presentes enquanto a gente dorme. Por mais que seja um assédio, esse assédio já traz para a gente um conteúdo de autoconhecimento gigantesco. Por quê? Porque a gente vê nos filmes, né? O Darth Vader, sei lá, uma personagem assim, que brigou com o pai, que não sei o que se sente pequeno, que se sente abandonado, sei lá que porra que aconteceu, que se sente traído. E vem o cara das sombras e cutuca aquilo ali, né? E faz o cara matar o pai dele. É isso. Isso tem várias formas de interpretação, mas assim, o importante é a gente saber que as sombras sempre vão sempre serão manipulados pelas sombras. Se eu tenho um ponto fraco que não está sendo visto, está debaixo do tapete, fui abandonada pela minha mãe, cara, vai olhar para isso, vai curar isso, não coloca para debaixo do tapete. É isso que eles têm trabalhado muito com a energia de guardião aqui com a gente, tá bom? E para fechar, essa foi a experiência que eu tive com a minha paciente. E a gente sabe que o uso de drogas é algo que fica muito pesado no campo de qualquer um, né? A gente fica refém de certas forças durante muito tempo, mesmo depois de parar de usar. Fica complicado para quem vai resgatar, né? Eu acho que talvez eu não tivesse a intenção de resgatar ninguém, mas talvez eu tivesse a intenção de pelo menos dar uma olhada lá para ver como é que ele tá, e se ele já tivesse em algum momento, quem sabe, eu estaria ali à disposição para bater um papo e trazer ele de volta. Porque isso faz parte do meu processo de cura também. Também já usei drogas, também já desencarnei por causa disso. Então, também já me comprometi na mão desses caras. Então, para mim, é um prazer hoje poder trabalhar com quem tem problema com drogas. O álcool também. Tudo que entorpece, tudo que te tira a consciência e a lucidez, te joga na mão do capeta. Né? Você pode perceber isso, a pessoa vira no demônio, ela não é aquela pessoa, ela vira no capeta, e quem está bebendo não é mais ela. Vocês estão entendendo? Quem está usando a droga, tudo bem, é o corpício da pessoa, mas tem outros interessados ali também, naquilo que vai ser produzido. Eu acho que eu também, as emoções que estão sendo produzidas, tanto as emoções de êxtase, o êxtase não é legal. Tá? O êxtase, aquela euforia, aquele negócio, não é legal, os caras drenam aquilo ali. Aquelas emoções que ficam conturbadas de medo, de paranoia, de não sei o que, aquela falação, sabe? Aquele excesso de sensação. Aquilo tudo é convite para os caras estarem puxando, porque eles se alimentam de emoção. Além do ectoplasma, tá? É emoção. Vocês lembram dos dementores do Harry Potter? É Harry Potter, né? Então, esses caras são reais, eles estão por aí. Então, você entra naquela viagem de tô vendo Maria, né? Tô vendo Maria, tô vendo Jesus, tô vendo Buda. É um pessoal, né, gente? É um pessoal assim que você tá ali, ó, tá o quê? Tá distraído, olhando para
aquela porra daquele mimetismo, né? É uma miragem, né? Aí você tá mirando aquilo ali e eles estão aqui, ó, te botando um monte de coisa, de dreno, sabe? De dreno, implante, conexão, não sei o quê. Às vezes aqui no laríngeo, às vezes lá no sexual, para puxar direto a energia criativa. E aí eles vão te forçar a voltar nesse mesmo lugar. Tô falando, isso acontece muito na ayahuasca, tá? Sem que as pessoas percebam. Às vezes elas percebem depois de anos de uso, tá? Porque para esses caras é jogo, é você se manter ativo na vida. Eles não vão acabar contigo logo de primeira, a não ser que você tenha um pé no transtorno psiquiátrico. Aí você se fode de primeira. Mas se você não tem, você pode ficar lá anos e anos e anos e eles drenando você voltando e manipulando legal você, sem deixar você mal. Apenas porque eles estão precisando da sua energia, entende? Então, é bem complicado. Agora, quando você usa álcool, drogas e coisas assim, que não seja ayahuasca ou dentro de ritual, aí eles não precisam nem enganar muito. Você não está nem muito na mão do capeta. Você está na mão do capeta disfarçado, mas você está na mão do capeta. Mas é assim, você tem o teu corpo emocional precisando daquilo. É um amortecedor da tua consciência, porque a tua consciência parece que eles fazem de tudo para que exista cada vez mais atritutos. Sentimentos densos para com essas pessoas. Então, porque a densidade, Yasmin, esse mundo desses caras, o mundo espiritual precisa de ectoplasma. E eles precisam das nossas emoções para plasmar coisas, tá? Vocês já viram que o nosso corpo astral é plasmado pelo nosso corpo emocional? Tem essa ligação das minhas emoções. Se eu estou muito densificado, eu posso me animalizar em algum momento? Então, é isso. A gente tem plasticidade. E o que vai... O plano espiritual pega o nosso ectoplasma, que é formado também pelo nosso estado, tá? Ele é formado assim, ele é formado naturalmente. Algumas pessoas produzem mais e algumas situações fazem com que a gente produza mais ou menos, tá? E as nossas emoções ajudam muito na plasmagem de coisas também. Então, quanto mais emoção densa, ou seja, quanto mais atrito, raiva, ódio, rancor, mágoa, essas merdas aí que a gente tem, os caras puxam tudo pra eles. E a gente vai envelhecendo rápido, você já reparou? E aí, voltando para a parte da política e do medo da doença, que eu fui para o umbral hoje, gente, para quem não estava aí, eu fui para o umbral hoje, era um medo da doença e medo de uma possível merda política que ia dar. Você vê os políticos como eles envelhecem. Pode pegar o Lula e o Bolsonaro, os dois. Cara, é visível. Eles ficam sendo drenados direto, porque é um lugar, quando você está na política, é um lugar de atrito. Não tem jeito, é um lugar denso, não dá para você ser, uau, que figura de luz que é aquele político, porque já viu a rede, a malha horrível que é lá dentro? Não, a gente não sabe o que é. E a gente é bucha desses caras. Por quê desses caras? Dessa grande malha. Porque essa malha enorme, ela tá toda manipulada pelo astral, e o que eles querem mesmo é divisão. Quanto mais divisão e separação, my people, eles vão drenar e vão fazer muita coisa com essa energia. De montar mesmo artefatos, de montar usinas, de montar laboratórios. Eles montam realidades com a energia que a gente produz. Então imagina, a gente está inconsciente e está servindo esses caras quando está usando drogas, quando está discutindo, quando está na futilidade da vida, na superficialidade das coisas. Agora imagina essa potência de usina de energia que a gente tem, que os caras roubam, a gente colocar na luz. Acabou, a gente vai estar servindo a luz. Então hoje é o que eu faço. É claro que eu tenho meus momentos de me perder, que todo mundo tem, a gente está na Terra. Mas durante o meu dia, essa é a dica, 24 horas a gente precisa estar mais conectado, sabe? Sabendo onde é que você tá, cara. Tem que estudar para saber. Tem que estudar fontes confiáveis para você saber que não é brincadeira. É uma discussão que você entre de política, você já pode ser chipado.
numa discussão, num ouvido que você abre, entendeu? Você já conecta com todo esse baixo astral e fica fácil chipar você. E você fica preso naquele lugar. Não é a vida toda fica amarrada. Você vai conseguir viver, você não vai nem perceber que foi chipado. Porque tem, gente, você fica simplesmente ali com um ponto preso, entendeu? Você fica com o rabo preso. E aí, quanto mais rabo preso que você vai ficando... No passado já tive experiências com espíritos da Goé. É normal, é Goécia. Dá muito trabalho para limpar, gente, essa merda. Então, mais vale trabalhar o ego, sabe assim? Porque ego todo mundo tem, não é vergonha falar sobre isso, entendeu? Agora, onde você reage mais? Onde você gosta de ter mais... Né? Onde você bota a sua energia reativa? Tem que canalizar para o outro lado. Tá? Porque é onde a gente se perde, assim, na discussão, no medo. Então, aí eu trago para vocês essa parte do umbral que eu acessei hoje. Medo de doença. Avalia dentro de você onde é que está o medo de doença. Você tem medo de adoecer? Até que ponto está o medo aí te dominando? Porque para limpar essas conexões, você precisa abrir um pouco a consciência, sabe? É autoconhecimento aliado a pedido de ajuda. Entendeu o que eu tô falando? Porque às vezes só você se ligar que aquilo ali tá ali, isso aqui eu tô caindo no mesmo lugar, isso aqui eu voltei pra cá, deve ter coisa aí. Você trabalha a tua porta de entrada, né? Tipo, eu me sinto pequeno, eu preciso ser visto, não sei o quê, que isso é uma porta do teu ego, mas você vai precisar de alguém que tire pra você aquela merda, porque sozinho você não vai tirar. E tem gente que acha que pode tirar, mas depende do ancoramento que você tem, da força que você ganhou. Não é assim não, entendeu? Não é assim não. Esse é o grande engano, por exemplo, da ayahuasca. O pessoal vai para lá para se limpar. O problema é que não está preparado. Não está preparado para ver nada. Na primeira miragem que a pessoa tem, vão pegar ela, porque ela está desavisada, desatenta, ela não sabe o que é de verdade a porra real da existência. O negócio é muito, muito complexo, gente. É muito complexo, são muitas camadas dimensionais, são muitas. Então eu recomendo alguns livros do Rodrigo Romo. O Rodrigo Romo é um cara muito estranho. Mas quem não é, né? Porra, quem já se abriu que não é estranho? Só que ele traz umas verdades que são pesadas muitas vezes. Então, talvez valha você passar por um Robson Pinheiro primeiro, alguns livros, não todos, porque Tambores de Angola, Aruanda, Medicina da Alma, livros assim que são mais tranquilos, que vão abrindo para um novo lugar. Porque se você já entra num Legião, por exemplo, a trilogia, né, você pode disparar gatilhos do teu inconsciente, que você pode não ter muito controle, que vão abrir, né? Lugares que você já teve, que você está em realidades paralelas, e abrir para lá e trazer para cá umas coisas que você não tá, elas não estavam ali, e elas passam a ativar, e a sua vida pode mudar. É igual fazer tatuagem, né? Tatuagem errada. Você faz a tatuagem, que é um símbolo que você está colocando, às vezes é uma geometria sagrada, que você não usou no passado como sagrado, em vidas passadas, e você faz a tatuagem, pum, aquela merda ativa, e a tua vida começa a andar para trás. Por quê? É claro, você tem o sangue ali, você ativa de N formas, não é só o símbolo, você tem o sangue, você tem o seu corpo, você tem a sua intenção, e você tem quem manda em você, teu inconsciente. Então, se no teu inconsciente você tem uma experiência ruim com aquele símbolo, é aquilo que vai ativar, não importa se você é bom hoje, se você é da magia branca, você já fez magia negra. Se você já fez em algum lugar do seu passado, aquilo está ressonante, aquilo vai ativar. É igual você querer ir para um umbral, salvar pessoas, ou você está na Terra e querer ajudar um amigo fudido. Se você está com um amigo fudido nas drogas e vai tentar ajudar ele, você não tem preparo para isso, e você tem portas inconscientes naquilo, você vai se fuder. Por quê? Porque o baixo astral é bem mais fácil te puxar do que para a luz, gente. A gente tá na Terra. A gente tem que ter limite nas coisas. A gente tem que se conhecer bem para fazer as coisas. Entendeu?
tá? Então é isso, hoje eu fui lá tentar tirar o cara de lá e ele não acordou porque ele não tá pronto, eu não tenho condições de tirar ele de lá. Então, o que foi bom nisso? Provavelmente os mentores que estavam comigo e com a minha paciente estavam querendo ajudar ela a ver, né? Porque, de certa forma, as emoções que ela traz são emoções talvez de culpa ou de preocupação. Normal, era o marido dela, sabe? Ficaram anos juntos, né? Eles se separaram justamente por isso, pelo uso de drogas, né? Ela já não queria mais esse negócio. Então, ele estava lá naquele estado. A gente vai ter que esperar algum sinal para poder ir lá e efetivamente fazer alguma coisa. E provavelmente não serei eu, serão os mentores dele, os meus também, se quiserem ajudar, se puderem. Mas isso é coisa grande, cara. A pica é grande. Tanto é que hoje, aqui encarnada, eu já não pego mais quem toma chá de ayahuasca para atender, gente. Eu não pego, eu leio as cartas, tá? Eu faço uma sondagem, uma triagem. Olha só o que aconteceu. Eu já digo não, tá? Ah, você tomou ayahuasca, não sei o que, não. Ah, eu gostaria de trabalhar com você, não sei o que. Você já tomou ayahuasca? Eu tomo, então não pode. Tem que ter aí pelo menos uns 2 anos sem tomar. Porque os portais que se abrem são grandes e as conexões também. Então a pessoa precisa estabilizar aquela energia. Não é brincadeira esse negócio. Tem xamã que só toma ayahuasca uma vez na vida, só para conectar a ancestralidade, e é isso. Olha o que o pessoal tá fazendo hoje. Vocês acham que isso aí é o quê, gente? Isso aí não é luz, não. Isso aí é um desvio de rota, tá? Então, aí eu abro as cartas e vejo, bom, você já tomou e tal, eu vejo o risco, né? Eu vejo o risco. E aí, essa paciente que chegou pra mim, ela chegou pelo jogo. Ah, joga pra mim e tal. Aí eu vi, né? E ela falou que tomou ayahuasca, realmente. Só que nas cartas, quando eu vi, pra mim veio como tranquilo. Eu falei, dá pra te atender sim, né? Você deu sorte. Só não faça mais, porque tem uma onda de instabilidade aqui na sua espiritualidade que você pode não ter o controle se você tomar mais vezes. Bom, aí tudo bem, ela falou, não, por mim tudo ótimo, eu não preciso tomar. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né? Ela fez a jornada das cartas ciganas, aprendeu a jogar, maravilhosa e tal. Entrou no grupo terapêutico de mulheres, maravilhosa. E quando a gente abriu o campo de constelação dela, para trabalhar, nem sei o que foi, gente, acho que foi o feminino, abriu o campo e seu marabô entrou para ajudar a limpar o que tinha aberto lá no chá de ayahuasca. E foi forte, hein? Não foi fraco, hein? Na hora eu senti um boom no campo, assim, muito grande. E a médium que deu a passagem, né, que fez a interceptação, falou, é como se eu estivesse no chá de ayahuasca. E ela não sabia de nada da história, não sabia, nada. Então o seu marabô entrou para limpar, o seu Zé também trabalha nessa área, e seu Tranca também já falou bastante sobre chá de ayahuasca, né? Mas seu Tranca não tem vindo tanto. E aí o que aconteceu nesse caso? Até legal se ela estiver assistindo, se ela está assistindo, ela sabe quem ela é. O que veio para mim depois, né? Veio que, como eu agora decidi que o meu limite é esse, né? Eu já trabalhei muito com usuários de drogas e dependentes químicos. Eu hoje não preciso tanto, né? Não é uma missão, gente, sai dessa porra. Não tem missão. A missão é o teu limite, entendeu? Você sabe que você tem que trabalhar, mas ninguém é escravo do trabalho. A gente não tem que se fuder, não, entendeu? Porque isso já é culpa de ter errado. E a gente não tem que vibrar aí. Então, o seu marabô sabe que eu decidi que não atendo mais o pessoal da ayahuasca. Eu não atendo mais, porque é mó roubada, a maioria é mó roubada, tá? Porque eles não sabem, aí eu tenho que ficar entrando no campo de uma pessoa que nem sabe, e aí tem que, explicar, até explicar, meu amigo, eu já tomei tanta porrada que os caras querem que eu saia do caminho mesmo, que nem vale a pena pra mim. Eu prefiro passar para outra egrégora, para quem esteja chegando com aquela vitalidade toda para trabalhar, entendeu? Então, como ele sabe que eu já decidi que não vou trabalhar com esse pessoal, ele não me deixou acessar, tá? Eles fazem isso, eles podem fechar o acesso ou abrir. Os guardiões que mandam,
né, no meu trabalho. Meu trabalho é guardião que está na frente. Então eles entram na frente e peraí, essa daqui dá para você atender, mas como você não vai querer, eu não vou deixar você ver. E quando abrir o campo eu trabalho. Foi isso que aconteceu. Eles não me deixaram ver, eu só vi que havia uma tendência à confusão espiritual. E de resto, eu falei, não, tá tranquilo, porque no geral o que eu acesso é tiro, porrada e bomba, né? E nesse acesso eu não senti nada. Então, quando a gente abriu a constelação, pum, tava lá. O chá deixou uma marca de... que, na verdade, era como se fosse uma... sabe uma película na pessoa? Uma película. Então, a película, o que ela faz? Ela acaba... são formas de obsessão, né? São várias as obsessões. Então, ali havia uma espécie de gosma verde, uma película... eu tô falando, eu tô até tremendo aqui, ó. Não é tremendo não, eu tô vibrando a parte esquerda. Uma película, ela acaba colocando... não é para proteger o celular, por exemplo? Protege, né? Mas quando é o baixo astral que coloca... ele protege a gente da luz, no caso, como se a luz fosse uma ameaça. É como se fosse uma informação no teu campo, assim, pum, eu vou repelir a luz que chegar. A luz vai chegar, tá, gente? Porque a força da pessoa manda muito mais do que a obsessão. Mas a obsessão, ela tem um artefato nela. Um artefato, ou seja, pode ser um chip, um implante, qualquer merda, uma película, uma gosma, uma coisa que fica. E fica só atrapalhando a tua consciência. Porque a tua consciência quer ir, ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe que ela quer chegar, ela sabe o que é bom. Ela já aprendeu. Só que tem aquela porra ali que colocaram. Então ela vai ouvir, às vezes, alguma coisa e não vai entender, sabe? Ela vai ouvir e vai falar assim, ah, que legal, mas não aprofundou. Ela vai ouvir, talvez ela vai distorcer, entendeu? E vai ficar nessa, com uma audição e uma visão limitada para as coisas espirituais. Que é só para atrapalhar, para ela não chegar e de vez em quando ela dá uma caidinha ali e tudo bem, porque ela vai distorcer também a caidinha, vai interpretar de um jeitinho diferente. Então os artefatos são vários, né? Os implantes, os chips, eu não sei o quê. Mas eles podem chegar a dominar a gente porque depende do artefato. Tem artefato que é casca grossa, depende de onde vem, depende dos seres também que se meteram no teu campo, entendeu? Porque tem uns que têm as tecnologias brabas mesmo e tem outros que nem tanto. Então vai depender, às vezes umzinho já faz um estrago enorme, às vezes precisa de vários para fazer um estragão. E a película estava ali, era uma película verde, como se fosse uma gosma, tá? Para atrapalhar ela. Não é só com chá, não. Tô falando do chá, porque no chá rolam muitos implantes, né? Rolam implantes. E a pessoa não percebe. Mas durante o uso de drogas, qualquer droga, pode ter certeza. Porque quem é que tem o interesse da ayahuasca aumentar tanto assim? É como se fosse uma coisa de luz. O governo oculto, né? O governo oculto é formado por quem? Pelo baixo astral estelar, né? São seres que fazem projetos aqui, que usam a Terra para isso, que querem acabar com os projetos de luz na Terra. Então, as drogas, o álcool é a droga que, porra, acaba com as famílias, né? Não precisa usar cocaína, só basta usar álcool. Viu, Yasmin? Você sabe disso, cara. O álcool acaba com tudo. Então, os caras entram pelo álcool, pelas drogas. Bota lá um chip, um implante para o cara não parar de usar. E é isso. Mas, às vezes, o cara é tão dependente químico, já vem na hereditariedade dele, vem num DNA meio estragado, né, nesse sentido de uso de amortecedores de consciência, que o campo está muito aberto, não precisa nem usar drogas. O campo está aberto para isso. Então, ele entra em conversas nada a ver, porque ele não sabe a força dele. Estou falando um bate-papo num bar, tá? Um bate-papo furado, sabe assim, conversa fiada num bar, já te abre para esses caras. Porque o que eles fazem? Dependendo do assunto, então, se eu tenho vidas passadas ligadas à política, tá? Vidas aqui e vidas em outros planetas, porque outros planetas têm questões políticas.
Todos brigam por questões políticas. As galáxias, o universo todo está brigando por questão política, entendeu? São hierarquias também, então assim, são projetos políticos. Então a política está em tudo, isso é normal, tá? Então a gente tem várias histórias dentro da política em vários lugares diferentes. Então hoje eu entro aqui num bate-papo, num bar sobre política, porque o Bolsonaro é isso, porque o Lula é aquilo, porque o Bolsonaro é isso. Eu tô logo num bar, um lugar totalmente bugado, né? Cheio de merda astral, cheio de gente da mesma frequência ali. Tô perdida aqui, vou beber. Hoje eu vou comemorar, é sexta-feira. Sexta-feira eu vou comemorar que é sexta-feira, porque o cara é infeliz a semana inteira, ele tem que comemorar sexta-feira. Então já fudeu o bar, entendeu? E pronto, aquele baixo astral naquele bar. Você começa a falar de Lula e Bolsonaro, o que vai acontecer no teu inconsciente? Tem um monte de ser ali, cutucando aquele bate-papo, eles estão cutucando, estão induzindo, e você vai abrir as suas portas inconscientes de histórias políticas que você já teve, e aí adivinha o quê? Vão te chipar. Para você sair disso, meu amigo, vai ser um esforço enorme, porque cada vez mais vai fazer sentido para você discutir política. Cada vez mais você vai sentir que você está na verdade da política, que ninguém mais vê o que você vê, e que como ninguém está vendo aquilo ali que você vê, e você é capaz de brigar por aquilo, e acabar com a amizade, e desrespeitar seus amigos, entendeu? Por uma interferência, entendeu? Uma pequena interferência, que é só o que a gente precisa, que a gente é muito bundão, os caras não precisam nem muito. As compulsões. Claro, gente, óbvio, uma pornografia que você assista na internet. Direto. Botou a pornografia ali, vou assistir aqui rapidinho aqui um filme pornô. Abriu no teu quarto um portal já. Você já tá com o portal aberto, os caras chegam rápido. É porque eu acho que a gente não entende como pode uma conexão ser assim, na velocidade da luz ou mais rápido, né? Não precisa nem, é só a gente pensar. Pensou, meu amigo, os caras já podem entrar. Agora, é o tempo que você vai firmar o pensamento, o como você está vibrando na maior parte do seu tempo, se aquilo foi só uma recaída, entendeu? Essas coisas contam, né? Tá? E esse bate-papo aqui é muito importante, né, cara? Como ajudar alguém assim que tem dependência química? Depende. Primeiro, você precisa ter como ajudar, né? Às vezes a gente não tem como ajudar. Às vezes a gente só sabendo que a gente não tem como ajudar já é de grande ajuda, deixar a pessoa. Porque senão a gente adoece junto. Você já ouviu falar disso, né? É a codependência, já ouviu falar, né? É o dependente inverso, que fica viciado no dependente, nas merdas do dependente. Então, cara, dependência química é algo bem complicado, por isso que eu tô falando pra você. Eu parei de atender casos graves. Caso grave, a pessoa precisa... É muito delicado, ela precisa de internação às vezes. Às vezes ela precisa de um tratamento ambulatorial para que ela possa perceber onde ela está. Que ela não sabe onde ela está. Ela minimiza, ela nega, ela projeta, ela racionaliza muito, justifica muito. É muito difícil tratar. Então, a nossa vida, já sem a dependência química, já é difícil, porque a gente já faz tudo isso que o dependente faz. A gente já manipula, já nega, não sei o quê. Você imagina com o uso de uma substância, cara, que fode o cérebro e as conexões, as sinapses. Não tem como conversar, cara. A pessoa vai te ouvir até a página 2 dela. Pintou ali, ativou todas as conexões. Quando alguém ofereceu pra ela um baseado. Já abriu aquela porra toda, igual sexo, também. Se o cara é viciado em sexo, por que você vai achar que ele não vai fazer mais porque encontrou você, cara? Sai dessa viagem, porra, não vale a pena. Sai. Ai, mas é porque é um reencontro de almas e não sei o que, eu tenho como ajudar. Foda-se então, cara, vai para lá, sai de perto de mim. Eu não atendo. Porque eu já estou entendendo onde é que eu tô. Isso aqui é umbral. A gente precisa gastar a nossa energia, trocar a nossa energia com quem minimamente está assim com uma ponta para conseguir.
Entendeu? E assim, ainda assim, cara, quando a pessoa se perder, você vai ter que deixar. Sem apego. Você tem que deixar a pessoa recaiu, você esquece, você não fica, ai, quanta energia eu botei ali, tudo que construímos juntos e não sei o que, não sei o que. Cara, recaiu, vai pra tua vida, sai da vida da pessoa, deixa a pessoa recaída. Você vai pra sua vida, porque depois, quando ela voltar, aquilo ali vai fazer parte do processo dela. Mas você não pode ter se perdido junto com ela. Entendeu o que eu tô falando? E quem é forte assim, gente? Na Terra. Tem gente que saiu do crack aí, Evandro falando. Tem inúmeras histórias de pessoas que saíram. Mas, porra, cara, teve que criar uma rede de apoio, teve que aprender a confiar, teve que se fortalecer, né? Parar de se sentir um merda, inculpado e não sei o quê. Sei lá qual foi o caminho que o Evandro usou, né? Eu já entrei muito nesse meio. Muito mesmo, fiz muitos cursos, atuei muito nessa área. Eu tinha um professor que era um cara que saiu das drogas e virou professor. E conselheiro, essas coisas, né? Cara, o cara tava o quê? Cara, há mais de 10 anos, sei lá, muito tempo. O cara se matou. Por que ele se matou? Porque ele recaiu e entrou num motel para usar. Esposa, filho, deixou todo mundo por causa de uma recaída depois de mais de 10 anos de uso, de abstinência. Por que isso acontece? Não só pelo sistema de culpa do cara se sentir um merda, mas também pelas obsessões. Porque olha onde é que ele foi se enfiar no motel, cara. O motel, vocês acham que motel é o quê? Quem é que tá no motel, gente? Sinceramente, tem um pessoal aí que tá vindo direto do baixo astral, do inferno mesmo, com várias vidas sintonizadas no inferno. Sabe o que é o inferno? É você ser estuprado, é você ter contratos, é você ser subjugado, é você não ter mais força por você. Você vai pelos outros, entendeu? A maioria da Terra tá assim. Então você vai se enfiar justamente na base desses caras, que é motel, boate, barzinho. Barzinho é até mais leve, né? Mas é base também, gente. Entendeu? Obsessores sexuais, eles têm base nesses lugares. Eles estão lá prontos para dar merda, para drenar. Você pode ter uma noite enlouquecida, ou você pode ficar lá no motel brigando. Ou você pode ficar lá no motel só assistindo filme pornô. Ou você pode ir para o motel para usar drogas. O motel é isso. Entendeu? Então, é uma loucura, gente. A Terra não dá para ficar desavisado aqui dentro. Chega. Eu já aviso para vocês, quem está me ouvindo aí, metade está bugado, chipado, implantado. A outra metade está querendo sair disso. E não tem ninguém aqui limpo. Nem eu. É essa consciência, entendeu? É essa consciência. Então, eu não posso me dar o luxo de vacilar, cara. Eu posso vacilar, mas eu não posso me dar o luxo de me prender naquela porra daquele vacilo. Eu vacilei e eu vou para frente. Para que eu vou ficar olhando para trás? Se aquele sou eu também. Eu também tenho desejos, luxúria. Eu tenho a minha veia pecaminosa. Eu tô na Terra, cara. E tudo bem. Às vezes eu posso ir lá fazer um sexo. Você quer assistir um filme pornô? Posso, cara. Mas quanto tempo que eu tô passando nisso? Eu tô gastando quanto tempo nisso? A dependência não dá. A dependência, seja de pessoa, sexo, drogas, não pode, gente. Como é que você vai identificar que você está dependente? É o tempo de uso, é o tempo que eu gasto pensando, é o tempo que eu gasto indo procurar. Sabe, drogas, a pessoa fica um tempão ligando para um, que liga para outro, 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 o dia todo. Porra, cara, mas aí não sei o que, que liga para outro. Meu, olha o tempo que você está gastando para conseguir, aquela sensação assim, né? Meu, as relações todas estão ligadas ao uso. A vida toda está presa na droga. E aí a pessoa tem a cara de pau de falar que foi só um tapinha. É só um tapinha de vez em quando? Não vai mais ficar me enrolando, cara. Não, vai se internar. Vai se internar, ainda corre o risco de na internação dar merda. Porque vai encontrar um bando de louco lá também, um bando de portal também, né? Então, mais vale vocês ouvirem um vídeo desse e deixar entrar, sabe, a informação e fazer alguma coisa com isso. Não é só ficar ouvindo vídeo, assistindo coisa. Tem que pegar e fazer a merda acontecer. Entendeu? Observar. Porra, meus pensamentos estão aonde? Como é que estão meus sonhos?
Ah, eu não lembro dos sonhos. Cara, todo mundo tem a capacidade de lembrar. Todo mundo. Se você não lembra, verifica. Né? Verifica se você está fazendo um esquema antes de dormir, se a casa está limpinha, como é que você está durante o dia, né? Quais são suas resistências, se você é uma pessoa cabeçuda, se você não é, como é que você está. Começa a se abrir para tudo isso, entendeu? Ai, não deu para gravar lá no YouTube. Então começa a se abrir, gente, a se abrir para você mesmo, para o teu universo interno, que ele é muito cheio, você está limitando ele, só isso. Pegar esse vídeo aqui e ir lá começar a estudar. Eu dei várias dicas. E continuar e persistir, né? A culpa que a pessoa sente quando percebe que se enfiou novamente no problema, por si só e sem necessidade, é algo que tem que ter muita firmeza. Sim, mas olha só, ô Evandro, tem que ter muita firmeza também para no dia a dia, quando você errou com teu marido, com a tua esposa. Sabe? Tem coisas que jogam a gente num buraco interno que não precisa ser uso de drogas ou uma chutação de balde assim tão forte, não. Às vezes a gente se machuca por muito pouco. Esse apego é uma coisa horrorosa. É assim, ó, eu olhei, fiz merda. Se você puder rir, é melhor pra você. Porque tem um monte de obsessor atrás da tua culpa, entendeu? Eles estão mais querendo te prender aí. Pra quê? Pra você virar escravo. Não, cara, isso aí é só assim. Pelo menos eu fiz e me satisfiz naquele momento e agora foda-se, eu vou pra frente. Entendeu? Ninguém vai me pegar aqui não vem não. E fala em voz alta e dá comando, dá uma de louco. Entendeu? Tá? Eu espero que tenha sido útil essa conversa. Eu entrei aqui só pra realmente relatar a projeção que eu tive. Acabei falando mais do que devia. Mas é a energia de vocês também que foram entrando aí, né? Maravilhosos, tá? Fiquem com Deus e se treinem, tá? Se permitam viver a experiência aqui sem culpas nem desculpas. Vamos viver e vamos atentar para os nossos sonhos, começar a anotar. Acordou? Anota sonho, gente. O sonho é um negócio que só vai abrir e vai abrir se você se propuser. Não precisa de nada, gente. Nada. Não precisa de essas porras de ficar movimentando energia. É legal? É legal. Mas não é essencial. Não é essencial. Vocês podem só tocar no dia a dia muita atenção, atenção plena no dia, no como eu estou me sentindo, no como não estou, até para depois a interpretação da experiência no astral, para você também não se enganar nas experiências. Então, muita lucidez. E se precisar de ajuda, procure ajuda de um especialista na área, de pessoas que entendam sobre sonhos, que entendam sobre espiritualidade, conflitos, mediunidade, porque você vai precisar em algum momento ou outro. Isso faz parte da vida, tá? Beijo, amo vocês, amo estar com vocês. Essa troca fortalece muito a gente. Passem adiante essas informações. Passem muito adiante, gente, porque as pessoas estão precisando muito disso, tá bom? Beijo em cada um. Tchau!